Pronto, vamos lá. Nossa primeira questão. Na primeira, ela tem aqui uma pequena tabela falando sobre os anos, e no decorrer dos anos, conforme os anos vão aumentando, a gente também tem uma relação de aumento referente à população. Então, como a gente está estudando função, vai ser muito comum a gente escutar as palavras variáveis. Variáveis é, como o próprio nome já diz, varia, modifica. Então, o que é o objeto de modificação aqui nosso? Na letra A, ele já pede. Na tabela, quais são as variáveis que se relacionam? Variável que a gente tem aqui são quais? O ano e a população, porque é ele que vai variando, ele que vai modificando. Então, não tem uma modificação dos anos? Os anos não vão passando? Sim, então tem a modificação do ano, ele está variando. A população também não vai variando conforme os anos? Sim. Então, essas são as nossas duas variáveis. Temos também, na letra B, um caso prático de interpretação de tabela, que ele diz o seguinte: qual era a população brasileira no ano de 1980? Então, essa primeira questão ela foi super fácil. O que é que você precisa saber para poder conseguir identificar? É só você ir lá buscar aqui no ano de 1980, vamos lá, 1980, qual seria a proporção dele referente à população? Se em 1980 a gente teria aqui 121,2 milhões de habitantes. Lembrar bem aqui em cima que a gente está falando em milhões de habitantes. Na terceira questão, novamente ele vai falar aqui de variável, só que de uma forma diferente. Ele diz, uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos, no qual o locatário deve pagar uma taxa fixa de R$ 79,90, mais uma quantia proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Nessa proporção, para calcular a quantia que a ser paga pelo aluguel de um veículo, utiliza-se a fórmula, que é igual a 79,90 mais 0,88D. Então, observem só, na letra A ele pede, na fórmula Q é igual a 79,90 mais 0,88D, qual é a variável dependente e a variável independente? Para poder a gente conseguir responder isso aqui rapidinho, é só dar uma olhada aqui em cima no livro. Observem só, peraí, deixa eu só ajeitar aqui a caneta. Observem só que o próprio livro ele traz isso. Vamos observar aqui onde é que está. Pronto. A gente vai considerar como se fosse a variável. Deixa eu só colocar a caneta aqui de novo. A gente vai considerar como variável dependente essa que vem aqui, assim, ó, antes da igualdade. E a variável dependente vai ser o que vier depois da variável, porque vai ser ela. Porque no caso A aqui, ele vai depender do que der aqui no valor conforme a variável independente L. Então, é só mesmo saber uma questão de localização. O que vem aqui antes da igualdade, você pode considerar como variável dependente, como a gente tem bem aqui do outro lado. Ó. Variável dependente. E a nossa variável independente vai ser a variável que vem depois da igualdade. Vai ser ela que vai ter, que vai dar o sentido do cálculo, para que depois, só então depois, a gente possa identificar a variável dependente, encontrar o resultado, no caso. Na letra B, ele pergunta, nessa locadora, qual é o preço por quilômetro rodado? A gente sabe, bem aqui em cima, que ele diz o seguinte, ó, existe uma relação de proporção à quantidade de quilômetros rodados. Então, o dele está referente ao quê? Aos quilômetros rodados. Aqui está perguntando o quê? Quilômetros rodados. Logo, o nosso valor vai ser 0,88. Por quê? É o que vem acompanhado aqui do D.
Esse 0,88 é quanto você vai gastar a cada quilômetro. Então, a resposta correta para a letra B seria 0,88, porque esse é o valor que você vai pagar por quilômetro rodado. Digamos, eu percorri 1 quilômetro, vou pagar quanto? 0,88. Por quê? Seria essa parte aqui, ó, do D, vou colocar aqui do outro lado. 0,88 vezes o D. Sempre lembrando que quando a gente tem uma variável, no caso uma letra, uma incógnita, acompanhada de um número, é como se a gente tivesse aqui no meio uma multiplicação. Digamos que eu fosse percorrer 1 quilômetro com ele, seria 0,88 vezes 1. Logo, o nosso valor seria 0,88. Ficou bem borradinho, mas acho que vocês conseguiram compreender a intenção. Só apagando aqui. Gente, alguma dúvida até então? Pode mandar no chat, que aí eu respondo vocês. Pronto, então vou dando continuação aqui por enquanto. Qualquer coisa vocês podem me interromper mandando mensagem que chega aqui, viu? Pronto, já tem uma mensagem aqui no bate-papo. Mas é só uma saudação mesmo. Oi, Arthur. Foi bom que só assim conferiu que tá dando tudo certo. Que vocês estão tendo acesso aí ao chat. Sim, eu vou deixar a live para assistir depois, viu? Ela está sendo gravada e aí eu vou repassar diretamente no YouTube e aí vocês vão poder conseguir conferir. Outra coisa, essa aula, além de estar em YouTube depois, eu vou mandar o link para vocês. Eu tenho também a resolução do exercício em PDF, para facilitar a vida de vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham. E ainda vou ficar também através do celular para poder conseguir tirar as dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, além daqui, ou que surja posteriormente, aí vocês podem me procurar. Mas vai sim estar disponível a live no YouTube para vocês assistirem depois. É bom porque também não precisa baixar e tudo mais. Outra novidade, eu vou diminuir o fluxo de atividades a pedido para poder e vou colocar só a cada 15 dias, porque aí dá um fôlego para vocês e aí a gente continua tendo as aulas todo fim de mês com as correções, viu? Vamos continuar aqui agora. A gente terminou letra C da terceira. Na letra C, ela já pede o seguinte. Deixa eu ajeitar o pincel. Ela já pede o seguinte. Quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 quilômetros? Gente, não tem mistério. A nossa fórmula ela já foi dada, então a gente tem aqui, vamos para o outro lado aqui da correção. A gente tem que a fórmula é Q igual a 79,90 mais tá meio feio, mas vamos lá. Mais 0,88D. Tem bem aqui do outro lado também, ó. A fórmula que a própria questão já trouxe. A gente sabe aqui que essa variável de D, ela é referente ao quê? Que foi que a gente respondeu aqui na letra B. É referente à variação do quilômetro rodado. Então, a cada 0, gente, eu vou só ver se eu silencio aqui meu WhatsApp. Pronto. Só para não atrapalhar mais a gente. Então,
aqui a gente tem em D uma relação dos quilômetros rodados. Então, para poder a gente descobrir quanto uma pessoa vai pagar no total, que no caso, para descobrir o quê, a nossa letrinha aqui, ó, bem aqui, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Pega o 79,90, porque isso aqui é um valor fixo. Independente dele correr 1 quilômetro, ele vai ter que sim que pagar esse valor de 79,90. Mas aqui no caso, foram percorridos quantos quilômetros? 230, não é isso? A letra C, ela traz, ó, foram percorridos 230 quilômetros. Então, eu multiplico esses 230 quilômetros vezes 0,88. Porque a gente tinha aqui na fórmula 0,88 D. Substituímos o D, que é a nossa variável, que era referente aos quilômetros rodados. Foram percorridos 230, então trocamos o D por 230. Então, aqui é só uma multiplicação simples. A gente tem que lembrar também que na matemática a gente tem regras para iniciar a resolução dos cálculos. Primeiro, a gente vai fazer aqui no caso o quê? A multiplicação, porque quando tem soma, subtração e multiplicação, o que prevalece é a multiplicação. Então, primeiro a gente faz aqui a multiplicação básica, 0,88 vezes 230, que dá quanto? 202,4. E aí depois apenas somamos com o valor fixo, 79,90. Então, no total, ele vai ter que pagar quanto? 282,3. Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa é só chamar no chat. Vamos agora para a nossa nona questão. Essa questão foi um pouco polêmica, porque alguns alunos não conseguiram responder, tiveram um pouco de dificuldade, mas vocês vão ver que é a coisa mais fácil desse mundo. Vamos lá. Só colocar aqui no livro também no outro lado. Aqui é como a gente vai montar o nosso plano cartesiano. Observem só. A gente tem aqui dois conjuntos. O conjunto P e o conjunto T. E o que é que a gente vai fazer? Meio que a gente vai ficar entrelaçando eles. A gente pega, olha aqui do outro lado, o primeiro elemento de P, e aí faz com o primeiro de T, o segundo de T, o terceiro de T. Vou mudar aqui a cor para poder identificar. Depois, você pega o segundo elemento de P, e aí vai fazer o mesmo processo. Pelo primeiro elemento de T, pelo segundo elemento de T, pelo terceiro elemento de T. Veja que foi basicamente isso que eu fiz. Deixa eu apagar aqui só para poder ficar mais fácil. Vamos lá. Eu peguei aqui, ó, e fiz a combinação. Menos 2 de P mais menos 1 de T, ó. Então, formou aqui a nossa coordenada, que vai ser aqui, com base nela, que a gente vai construir o nosso gráfico de função. Então, com isso, a gente formou nossa primeira coordenada. Menos 2 e menos 1. Depois, a gente formou menos 2 e 2. Ó, observem aqui. E depois, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Formamos aqui nossas três primeiras coordenadas. Depois que eu fiz tudo aqui com o primeiro elemento de P, aí eu vou fazer com o segundo elemento. No caso aqui seria menos 3. Da mesma maneira que eu fiz com o outro. Menos 3 e menos 1, ó. Menos 3 e 2. Menos 3 e 3. E agora, para finalizar, a última coisa que a gente precisa fazer é colocar o último elemento de P combinado com os elementos de T. Então, seria 4 e menos 1, 4 e 2,
4 e 3. Depois disso feito, é só montar no gráfico, no plano cartesiano. Observem aqui como é fácil. Primeiro, a gente vai fazer aqui os traços do eixo X e os traços e a linha do eixo Y. Vou falar assim, porque é um pouco mais fácil para vocês compreenderem. Cada uma dessas coordenadas, elas representam um valor para X e Y. O primeiro valor sempre para X e o segundo valor para Y. Por isso que observem só, bem que vamos voltar aqui na questão 9, na letra B. Só uma coisa. Eu não pedi a letra B, mas observem só. Professora, P vezes T não é a mesma coisa de T vezes P? Não. Observem que o processo seria diferente. Ao invés de eu iniciar aqui com os elementos de P, eu iniciaria por o T estar primeiro com os elementos de T. Então, aqui, vou só um exemplo. Não é esse caso, mas se fosse aqui T vezes P. O primeiro elemento seria menos 1 e menos 2. E observem aqui que, ao contrário, é menos 2 e menos 1. Por que é que isso influencia? Professor, não são os mesmos números? São os mesmos números, mas a ordem importa. Por quê? O primeiro valor sempre vai ser para x e o segundo valor vai ser para y. E isso vai trazer muita diferença na hora que a gente for representar no plano cartesiano. Observem só, já coloquei aqui eixo x, eixo y. Deixa eu só colocar para riscar aqui de novo. Eixo x, eixo y. E aqui agora eu vou colocar os elementos. Eu não sei se está muito claro para vocês, porque talvez a foto não tenha ficado muito boa, mas eu fiz os risquinhos aqui, ó, traçando. Seria o seguinte. Primeiro, a coordenada. Vou colocar aqui uma coisinha mais clara, um verdinho claro. A coordenada menos 2 e menos 1. O menos 2 vai ficar onde? Em x. X não é essa reta aqui, ó. Então, ó, vai ser isso aqui. Até onde, professora? Até o menos 1 de y. Então, você vai, traça os pontinhos aqui e marca. O segundo, menos 2 e 2. X vai ser qual? Menos 2, a gente já viu aqui, ó. E o y vai ser em 2. Então, y, 2 aqui. Então, a gente vai juntar aqui os dois, ó. Marcou novamente. E assim sucessivamente até o final. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou dar continuação aqui, mas eu acredito que vocês tenham compreendido. É só fazer mesmo essa combinação entre os conjuntos para criar os elementos que são as nossas coordenadas. E isso vão dar valores para x. Observem, isso aqui tudo vai ser para x, isso aqui tudo para y. Isso aqui tudo para x, isso aqui tudo para y. Isso aqui tudo para x, isso aqui tudo para y. E depois você vai só colocar no plano cartesiano e aí vai formar isso aqui. Observem só, eu fiz os tracinhos, ó, e onde pega cada um. Por exemplo, sem colocar lá no plano cartesiano. Aliás, nos produtos cartesianos que a gente já fez. Esse elemento aqui seria qual, ó? Em x ele tá o quê? 4. Então, x ele seria 4. E y ele seria qual, ó? Não tocou bem aqui? Então, seria 2. Então, a gente teria uma coordenada 4 e 2. Viu, gente? É bem simples. Mas qualquer dúvida, se vocês quiserem, eu posso retomar aqui também depois, se sobrar algum tempo. Vamos agora para a questão 15. A 15 é muito boa. Agora a gente vai estar falando de função de acordo com os diagramas. Então, vamos lá. A questão 15, ela diz: qual diagrama representa a função de A em B? Primeiro, gente, a gente tem que entender o seguinte: para ser função, aqui em relação a diagrama, tem o seguinte: a gente tem uma lei de formação para ela. Só pode o quê?
só vai ser função mesmo, só vai ser considerada função se ela associar, observem aqui que eu já grifei para vocês, associar a cada elemento de A um único elemento em B. Então, o que é que isso aqui quer dizer em tese? Quer dizer o seguinte, deixa eu só colocar aqui. Só pode sair uma seta de A, que seria como se fossem os valores de X, ó. Que seria como se fosse X, aqui seria como se fosse Y. Esse aqui é o dominante, o domínio, e onde tocar aqui em Y seria a imagem. A gente vai ver isso aí mais em breve. Mas vamos lá. Iniciando. Quando é que vai ser função e quando é que não vai ser função? Para ele ser função, ele tem um pré-requisito que diz bem aqui em cima. Deixa eu só apagar. Que diz bem aqui em cima no texto. Vão ser funções se cada elemento de A tocar em um único elemento em B. O que é que isso quer dizer em tese? Quer dizer o seguinte, você tem que sair uma seta para cada elemento de A e que não pode faltar a seta, ó, observe aqui não teve seta, então não é função. E só pode ser uma. Aqui saiu duas setas de A, então também não é função porque saiu duas setas de A. Ah, professora, mas o B importa? Não, o B ele é mais jogadão. Pode ter dois para um só, pode faltar. O que não pode acontecer é X não ter um dos elementos sem flecha, no caso desse, ou ter flecha a mais, só pode ter uma flecha. Então, com base nisso, vamos agora responder a nossa questão. Pronto, 15. Gente, letra A é função? Não. Por que não é função? Ó, tá faltando uma flecha aqui. Então, não é função. Gente, letra B. Tem uma flecha para cada elemento de A? Tem. Tem mais de uma flecha em cada elemento de A? Não. Então, essa daqui é a nossa resposta. Professora, e por que a letra C não é? A letra C, bem aqui no elemento A, ele tem mais de uma flecha. No caso aqui, aliás, no conjunto A, ele tem o elemento 1 com mais de uma flecha. Então, também não é considerado função. Sendo assim, nossa resposta correta seria letra B. Vamos agora para 18. Essa daqui também é bem lógica. Mesmo sentido. O diagrama representa a relação R de C em D. Para que R seja uma função, é necessário apenas que... Então, vamos lá. Ver todas as alternativas. Ver o que é que está faltando para poder ela ser uma função. Observem só. Não é função por dois motivos. Primeiro, tem duas setas aqui em B, não é? Ó. E o segundo, está faltando seta aqui em E. Então, vamos ver qual das alternativas vai conseguir responder e resolver minha questão para que seja uma função. A. Exclua o elemento E. Se eu excluir só o elemento E, ele vai se transformar em função? Não. Por quê? Justamente... Deixa eu só colocar aqui. Justamente porque ainda vai faltar qual? O B. Ele ainda vai continuar com duas flechas. Isso ainda vai evitar que seja função. Aí ele diz, olha, na letra B, se eu excluir o elemento E e J, ele vai conseguir ser uma função. Exclui esse e exclui esse. Ele vai ser função? Não, ainda não, pelo mesmo motivo anterior. Ainda vai continuar tendo bem aqui em B duas flechas. Letra C, exclua uma das flechas que partem de B e o elemento J. Se eu excluir uma das flechas em B, ok. Mas ainda vou continuar tendo aqui o elemento E sem flecha. Então, não está correto. Já na letra D, ele diz o seguinte. Excluir uma das flechas de B e excluir o elemento E. Então, somente assim a gente conseguiria ter uma função. Por quê? O B passaria a ter só uma flecha e sem o elemento E, ou seja, isso aqui seria excluído, não existiria mais. Então, depois disso aí, a gente finalmente teria uma função. Vamos agora para
37. Gente, aqui é uma questão de análise do gráfico. Ele diz o seguinte, que um gráfico vai ser função se... Observem, só grifei aqui para vocês também. Deixa eu colocar outra cor. Se a reta traçar paralelamente ao eixo Y, o eixo Y, cortando o gráfico em um único ponto. Então, vamos ver aqui em termos práticos o que é que seria isso aqui. Ele quer que trace retas paralelas a Y. É tipo você cortar isso aqui todinho. E essas retas, elas tocarem em um único ponto. Ó, bem aqui, tocou aqui, aqui tocou aqui. Espera, deixa eu riscar aqui. Para mudar. Aqui tocou aqui, aqui tocou aqui, aqui tocou aqui, aqui tocou aqui. Então, ela é sim uma função, porque tocou num único ponto. Agora, observem esse outro caso aqui, ó. Eu tracei aqui, tracei aqui, tracei aqui, tracei aqui. Ele tocou em mais de um ponto, essa parte em vermelho? Sim, observem só. Ele tocou aqui e aqui. Tocou em 2 pontos. Se tocou em 2 pontos, ele não é considerado função. Função é só quando toca em um ponto. Vamos aqui observar agora os outros casos da questão. Então, a gente vai identificar aqui quais são que representam gráficos de uma função. Primeiro, vamos traçar aqui, ó. Tocou em mais de um ponto? Não. Só tocou aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Meu pincel tá meio torto, mas tocou em só um ponto. Eu quero que vocês entendam isso. O B, tocou em mais de um ponto? Ó, tracei aqui, tracei aqui. Espera que foi bem tortinho. Tracei aqui. Tocou em mais de um ponto? Não. Gente, a gente acabou de avisar aqui que a gente só tem mais 10 minutinhos, viu? Tocou em mais de um ponto? Não. Então, B também é função. Vamos aqui ver C. Cortei aqui, cortei aqui, cortei... Peraí, foi torto. E cortei aqui. Tocou em mais... Ai, pera. Tocou em mais de um ponto? Sim, tocou. Observem só. Tocou aqui em cima, tocou aqui embaixo. Foi 2 vezes. Então, a partir daqui, a gente elimina. Ele não é considerado função. Gente, letra D. Se eu traço uma reta bem aqui, ele vai pegar mais de um ponto? Vai, ó. Ele vai tocar aqui, vai tocar aqui. E a gente pode até considerar que ao redor disso aqui, ó, ele está tocando vários pontos. Então, também não é considerado função, porque tocou em mais de um ponto. Letra E, sim, ó. Por quê? Traçando aqui, só tocou em um ponto. E letra F, ó. Tracei, 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 paralelo a Y. Lembrando, ó, Y é isso aqui. Então, vou traçar paralelo, ou seja, que não vai cruzar aqui, ó. Retas paralelas. E aí, ó, só pegou em um ponto. Então, aqui para nossa resposta, a gente teria como, observando os gráficos, teríamos como função apenas o gráfico de A, de B, de E e de F. Por que C e D não? Aqui, ó, cortou em 2 pontos e aqui cortou em vários pontos. Mas que a gente já pode dizer que, mesmo que delimitasse só em 2, a gente já teria mais de um ponto cortado. Vamos agora para a nossa questão 39. Gente, isso aqui é uma questão de interpretação do gráfico. Vamos observar aqui como é que se dá. Primeiro, vocês vão estudar mais à frente, ainda
principalmente em função afim, o que seria uma função f... deixa eu colocar para riscar. Uma função f de x. Uma função f de x é só dizer isso é uma função. E no lugar do x, a gente coloca o númerozinho que tem dentro. Então, ele diz o seguinte, qual é o valor de f de 4? E aqui a gente tem como resposta 2. Por que que tem como resposta 2, professora? Simples, gente. F de 4 está dizendo o seguinte, olha, eu quero a função em um ponto específico. Eu quero que essa função identifique o valor de y para mim quando o x for quanto? For 4. Então, onde é que o x está 4 aqui, ó? Aqui. Quem é que está acima dele aqui? Em y? 2, não é isso? Então, ó, justamente porque é aqui que a gente vai ter a intersecção do ponto 4 em x e o y em 2. Então, por isso, o nosso valor de f de 4 é igual a 2. E aqui agora a gente vai para outro conceito. O que seriam os zeros de uma função? Gente, os zeros de uma função é simples. Mais fácil ainda do que encontrar o f de 4. Deixa eu só apagar aqui. Espera. Pronto. O que seriam os zeros da função? É quando a gente tem um valor para x e o valor de y é igual a zero. Por exemplo, menos 4 em x e 0 em y. Dei esse exemplo aqui porque é um caso prático que a gente encontra bem aqui na nossa própria questão. Por exemplo, quando o x aqui é menos 4, qual é o valor dele em y? Zero. Por quê? Quando a gente representou ele aqui no plano cartesiano, ele não tem nada, ó, tocando aqui em y. Somente o zero. Ele está só no eixo x. Quando está só no eixo x, é quando a gente diz que é o zero da função. Então, observem só. Vou deixar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Seria o seguinte. O zero da função é quando o número está pregado na reta só de x. Então, quais são os momentos que a gente tem isso? Aqui, ó, no menos 4, ó, observem só, ele está pregado na reta de x. No menos 2, pregado na reta de x. E no 1. Então, os nossos zeros da função seria quando o x fosse menos 4, x menos 2 e o x igual a 1. E agora a gente vai ver o domínio e imagem do gráfico. Como eu havia dito para vocês, lá com a função referente a diagramas, a gente tinha aqui como x, e ele seria o domínio, e as setinhas, os que elas tocassem aqui nos elementos de y, seria o nosso conjunto imagem. Então, não difere muito disso. Como as videoaulas que eu passei para vocês, elas diziam o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Os valores de x representariam o domínio e os valores de y representariam a imagem. Então, como é que eu vou analisar isso, professora? Observem só. Essas retinhas, esses tracinhos em vermelhos é o que vão indicar o domínio e a imagem. Então, ó, o meu domínio vai ser desde o menos 6 até o 6, não é? Ele não vem percorrendo do menos 6 até o 6, então esse é o meu domínio. Como é que eu represento ele? Menos 6 menor ou igual a x e 6 e x menor ou igual a 6. Isso é só uma forma de representar, a gente também viu lá nos intervalos que poderia ser da seguinte forma. O fechadinho aqui, menos 6, porque indica que inclui o elemento menos 6 e 6, assim. Ele tem essa representação e também tem essa representação. É só dizer o seguinte, ó, do menos 6 até o 6 tem o domínio. Agora, a mesma coisa com a imagem.
A diferença é que agora a gente vai analisar quem? O y. Então, vamos lá. O y, ele está tocando de onde, ó? Desde o menos 2 até onde, ó? Até aqui, no caso, o 4. Então, a nossa imagem seria menos 2, do menos 2 até o mais 4. Poderia ser representado como também, professor, menos 2, vírgulazinha aqui, 4. Lembrando que tem que ser fechadinho para poder representar o intervalo, indicando que pega tanto do elemento menos 2 até o elemento 4. Deixa eu ver aqui alguma questão mais importante. A gente agora só está com 2 minutos. A41. Deixa eu ver aqui. A41 é a mesma sistemática. Aqui o domínio conjunto, já ensinei a vocês como fazem. Os zeros da função também, ó. Vamos aqui rapidinho, zero da função. Esse menos 3 aqui, porque é onde está tocando o x, só na reta x. E bem aqui no 9, ó. Porque está tocando, ó. No 9 está tocando só na reta x. Então, esses seriam os nossos zeros da função. Ele colocou esse menos 28 por 9 aqui, porque é outra forma de representação. Tanto 28, menos 28 dividido por 9 tá certo, como também você colocar aqui no lugar dele o menos 3. Gente, domínio e imagem, eu acabei de mostrar para vocês, mas vou colocar aqui rapidinho. A imagem, o domínio dele, que é onde vai de x, ó, ele pega de menos 4, deixa eu colocar para riscar, de menos 4 até onde? Até 12. Então, ele representa assim. E a imagem de y, ele vem de menos 4 até o 5. Então, representa assim. Agora, vamos para crescente e decrescente. Crescente e decrescente, vocês conseguem identificar até só observando. Por quê? Observem só. Quando ele vai subindo